Olá, meus amigos, meus irmãos, que todos estejam em paz. Vamos falar mais um vídeo onde nós iremos falar sobre Deus. E nesse tema de hoje, deste vídeo, Gênesis capítulo de número 42. Ali relata sobre José, onde ele tem contato novamente com os seus traumas da sua infância, da sua adolescência. E também vamos falar sobre remorso e vamos falar de alguns acontecimentos que aconteceram ali nessa trajetória de José. E convido a você que nos ajude compartilhando, comentando e se inscrevendo no canal, se você que não é inscrito no canal. Mas nós vamos ao assunto, que vamos falar sobre Deus, como sempre, né? O primeiro ponto que eu quero abordar, ele chama-se Lembrando-se do Trauma. Lembrando-se do Trauma é o primeiro ponto em que nós vamos adentrar nessa história magnífica de José. Vamos lá em Gênesis capítulo 42 e no versículo de número 4. Diz assim, Gênesis 42, no capítulo de número 4, diz assim: Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda, porventura, algum desastre. Nós vemos aqui que não só o fato que ocorreu com José não acarretou tão somente em traumas para José. O trauma ele foi mais abrangente do que se pareceu, do que os seus irmãos talvez pudessem na sua arrogância e intolerância ter imaginado. O trauma afetou também o seu pai, que nesta ocasião aqui nós vemos em Gênesis 41 que Jacó manda eles ir até o Egito. Era uma viagem muito longa, ele estava em Canaã, e ele não permitiu que o seu filho fosse. Porque ele teve medo de acontecer a mesma tragédia que aconteceu com o seu outro filho. Ele não estava ainda traumatizado com aquela situação. Mesmo tendo passado mais de 20 anos, ainda estava clara na memória de Jacó, que daquela situação em que ocorrera com o seu filho. E ele não permitiu que seu filho Benjamim também fosse, para evitar, sim, uma outra possível tragédia. Deixando claro que o trauma sofrido por José não foi somente, especificamente José, mas afetou toda uma família, afetou toda uma casa. E quando eu trago, agora vamos trazer aqui rapidamente uma aplicação pessoal. Mesmo que eu, na minha intenção arrogante, no meu egoísmo, eu, de um certo modo, causo um prejuízo ou um trauma a uma pessoa, quem quer que seja, desculpa. Aqui eu tenho uma plena notoriedade, a plena consciência de que não é somente aquela pessoa que vai sofrer com esse trauma, mas também toda a família dela sofre junto. Porque são pais, é uma família, são pais, são irmãos, também é uma família. E se eu olho pelo ponto de vista egoísta meu, pensando que ao fazer mal a uma pessoa, vou estar tão somente atingindo aquela pessoa, é um engano, pois o trauma ele vai de um certo modo se espalhar em toda a família, em toda a situação que está ocorrendo com um só. Toda a família vai sentir. Ainda mais se a família for uma família unida. Uma família que sempre foi uma família que, vamos dizer assim, que esteve sempre junto, compartilhou uma das coisas uns com os outros. Quando acontece uma tragédia, o trauma fica para a família toda. Não é só para uma pessoa. Seja ela uma perda, até mesmo um sentimental que é pessoal, mas eles percebem que afetou toda a família. Então isso fica claro de que o trauma ele é expansivo
Mas nós vamos ver sobre trauma mais para frente e nós vamos entender que o trauma ele não é só algo prejudicial, mas ele também é uma ferramenta que Deus nos concede de autodefesa, uma ferramenta também de testemunho, como eu já tenho dito ao longo da semana, nos vídeos em que eu falo no Quai, mas aqui é outra história, que é para o YouTube. Nós vamos fazer aqui para que de uma maneira mais simplificada, maneira não, que em vídeos curtos você sempre tem aqueles cortes, né? Tem um tempo, mas aqui nós temos essa oportunidade de discorrermos mais um pouco sobre esse assunto. Ponto. O trauma ele afeta não somente a pessoa em si, ele afeta também toda uma família. Aí passou-se o acontecimento, eles foram e nós lembrando, nós ainda estamos na lembrança do trauma. E agora nós vamos diretamente para o versículo de número 8, que fala assim, o versículo de número 8, Gênesis 42, diz assim: José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Aqui está, José agora, governador do Egito, e quando ele vê os seus irmãos, eu particularmente não acredito que José, como dizem algumas canções, que vão ter que te aplaudir de pé, algumas canções que particularmente, isso é eu particularmente, Osmundo Castro, particularmente acho uma apologia à vingança ao meu semelhante, pois já tenho dito e reitero que nossa luta não é contra a carne nem é contra o sangue, são contra as potestades e contra os principados. É esse o inimigo em que Deus realmente fala. Deus diz que o inimigo de nossas almas é Satã, o enganador, o adversário. Mas deixa para lá, é outra história, outra conversa. Aqui José vê as pessoas que o maltrataram. Agora veja o nível de trauma em que José é realmente imposto. Como diz que os psicólogos, né, não entendem do assunto. Se porventura esse vídeo chegar alguém que entenda, deixa aí no comentário como é que funciona. Eu não entendo bem desse assunto, mas como dizem a linguagem psicológica, foi um gatilho. Ali está no gatilho. O que é um gatilho? Um gatilho é aquilo que se eu não me engano aqui, estou falando uma linguagem minha, entenda, eu não sou profissional da área. O gatilho de uma situação uma situação que ocorre, que ela vai trazer à memória aquilo que você já viveu na sua infância, no seu passado, e muitas vezes está até no seu subconsciente. Isso é o gatilho. O gatilho ele traz à tona um trauma que você viveu. E quando José está ali vendendo, negociando, de repente ele dá de cara com quem? Os 10 cidadãos que... 10 não, na verdade 9 cidadãos que o venderam. Que a primeiro plano, a primeiro modo, esses mesmos 9 queriam matá-lo, mas Rubem intercedeu por eles. E nós vamos falar de Rubem mais na frente um pouquinho. Nós vamos falar de Rubem. Rubem intercedeu, não permitindo que os matasse. Mas José vê ali. E aqueles mesmos que estavam com um olhar de ódio, agora estão prostrados diante dele, querendo negociar, para poderem sobreviver. Naquele momento, José entende que, por causa deles, ele passou um trauma profundo de ser prisioneiro, acorrentado, assim como diz as Escrituras, com suas mãos, seus pés, vendido como escravo. Mas, por causa dele, foi até Potifar, acusado de assediar a esposa de Potifar e tentar violentá-la. Por causa deles, por causa da atitude deles, também foi jogado no cárcere. Mas, por causa deles também, José interpretou o sonho. Veja aqui no meu entendimento, o balanço que José faz. Uma coisa é certa, meu querido. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
mesmo José não tendo em posse os escritos de Paulo, mas ele confiava em Deus, porque o seu pai o seu pai Jacó haviam ensinado os caminhos do Senhor, assim como o seu avô ensinou a ele, o seu bisavô, o seu avô e agora o seu pai também o ensinaram. E sabia que tudo o que acontece na vida de quem teme a Deus e serve a Deus, mesmo que naquele momento, mesmo que naquele instante, pareça ser cruel, pareça ser desumano, pareça ser terrível, mesmo que pareça injusto, no final ele sabe que vai ter algum propósito. No final ele sabe que vai ter algo grandioso para acontecer. Porque se aquilo que aconteceu com José, ele tivesse somente guardado as coisas ruins dos seus traumas, naquele exato momento era o momento ideal para ele vingar dos seus irmãos. Veja bem, chegar para o seu pai, prender os seus irmãos e ali arrumar uma comitiva e ir até Jacó e dizer: meu pai, aconteceu desse jeito. E eu os prendi. Eu acredito que Jacó ia achar totalmente justo pelo que eles fizeram com o seu irmão mais novo. Pois o seu irmão mais novo... Perdão, desculpa, ainda estou um pouco gripado. Porque eles fizeram com o seu irmão mais novo foi o seguinte: o seu irmão mais novo foi levar comida a eles e saber notícia como eles estavam, para dizer ao seu pai: não, meus irmãos estão bem, estão bons. E eles fizeram o que fizeram, aprontaram o que aprontaram com José. Se José trouxesse esse relato para Jacó, eu acredito piamente que Jacó concordaria com José, pois estaria sendo aplicada a justiça. Acredito que ele pediria para José tão somente poupar a vida dos seus irmãos, mas iriam arcar com suas consequências, pois Jacó era um homem totalmente justo diante de Deus. E José, olha, veja bem o que é que Deus traz para nós nesse versículo. Se você for analisar, se houvesse ocorrido em um outro contexto, José poderia muito bem ter dito para Jacó, enchido o peito e dizer: Deus fez justiça e trouxe eles na minha mão. Eles se prostraram diante de mim e Deus pôs na minha mão o destino deles. Realmente, de um certo modo, pôs sim o destino deles. Mas como Deus quis naquela ocasião e como Deus quer nos dias atuais, nos dias em que vivemos, é que nós agimos de misericórdia, de compaixão, não deixando de lado a justiça, de maneira alguma, pois cada um arque com suas consequências, mas a misericórdia e o perdão e o amor ao próximo têm que ser primordiais em nossas vidas, principalmente nas nossas, porque também somos falhos e somos pecadores, e um dia precisaremos dessa mesma misericórdia, um dia precisaremos desse mesmo amor ao próximo, no qual nós temos que doar esse amor ao nosso próximo. Se ele usasse esses argumentos, teria certeza que Jacó teria entendido as suas razões. Mas ele faz muito melhor. Ele faz algo de Deus. Ele age verdadeiramente como um servo de Deus. Ele não vê a situação em si, como eu acabei de narrar, que por causa deles aconteceu as tragédias de sua vida, mas o que pesa na balança de José neste momento por causa deles, José teve a oportunidade de salvar muitas nações. Por causa deles, José teve a oportunidade de salvar a vida de sua família. Por causa de uma atitude errada em que eles tomaram. O que eu trago para você numa aplicação pessoal é que aconteça o que acontecer. Não de um certo modo, até que importa, porque são os seus sentimentos, são os seus traumas. De um certo modo importa, mas não importa, é uma maneira que eu encontro para dizer que para que você não preste muita atenção na maneira que está ocorrendo, mas e sim como ela vai terminar.
Não é a carreira, o começo da carreira em si, mas é o fim da caminhada que determina se realmente você serve a Deus ou não serve. É o fim da caminhada que vai determinar realmente se você tem compaixão no seu coração ou não tem. Se essa fé que você professa em Cristo é realmente verdadeira, como diz nas Escrituras, em espírito e em verdade. É essas situações que lhe ocorrem. E José agora está diante dos seus traumas, diante daqueles que tentaram destruir a sua vida. José está nesse momento diante daqueles que tentaram dar cabo de sua vida. E aqueles mesmos que tentaram dar cabo da vida de José são os mesmos agora que estão pedindo para José que salve suas vidas, não só deles, mas a dos seus irmãos, seus filhos, seus netos, seu pai. Veja as reviravoltas que a vida dá. Por isso, é necessário que entendamos uma coisa. Não devemos pisar nem humilhar quem quer que seja, pois só quem sabe o que vai acontecer amanhã é somente Adonai, o Todo-Poderoso. Eu e você não sabemos. E sem contar que as nossas atitudes aqui na Terra, aqui enquanto viventes na Terra, ela pode tornar-se uma pedra de tropeço para quem almeja um dia chegar à cidade prometida, ao mundo vindouro. Pode ser uma pedra de tropeço. Mas José, agora de frente ali com seus traumas, ele toma a decisão certa. Por quê? Porque quando ele vê os seus irmãos, ele não só lembra dos traumas e das coisas ruins que ele passou, mas também ele agora está se lembrando, agora não se lembrando, mas agora cai em sua consciência de que tudo aquilo que ele passou foi para a preservação da vida futura, não só de sua família, mas de muitas nações. Porque a fome estava praticamente no início. Ainda viria muito tempo de fome. Ainda viria mais 6 ou 5 anos de fome ainda. Era terrível a escassez. Ia ser terrível a escassez. Mas José olha para o seu trauma e ele vê como um testemunho de que eu posso sim. Eu posso. Está sob o meu controle. Deus me deu essa autonomia e esse controle de eu usar o meu trauma para algo bom. Eu usar o meu trauma para não fazer o mal a outras pessoas, para repetir o erro que fizeram comigo. O meu trauma ele tem que funcionar para mim como um testemunho, não como alguma coisa que aniquila o meu sentimento, aquilo que mata o meu sentimento, o meu resto de dignidade, de humanidade, ele morre quando eu entrego aos meus traumas os meus sentimentos mais perversos e ruins. Porque se eu passei isso, eles também irão passar. Vou fazer a minha justiça. José, ele enxerga além. Ele enxerga a salvação da vida. Ele usa os seus traumas como um testemunho de que ele é uma pessoa boa e ele serve a Deus. E de maneira alguma ele irá pecar contra Deus, fazendo aquilo que não é do agrado de Deus. Ele percebeu que havia um propósito de Deus. Se no começo até ele pensou, ele poderia ter pensado, ele era um ser humano como eu e você, tinha os mesmos sentimentos que temos. Raiva, ciúme, amor, desejo, ele bebia, ele ia ao banheiro, ele dormia, ele era um ser humano como eu e você. Eles tinham os mesmos sentimentos. E aí ele tem um sonho da parte de Deus que 11 estrelas e o sol e a lua se curvariam diante dele e agora ele é entregue preso. Como é que estava o psicológico desse garoto, desse rapaz? Mas ele estava pautado nas escrituras sagradas, naquilo que Deus ensinava para ele, que os seus irmãos, que o seu pai, seu avô e seu bisavô os ensinava. As escrituras sagradas. Que Deus é fiel. Que Deus pode mudar o cativeiro a qualquer hora, a qualquer momento.
Então ele decide, naquele exato momento, estar colocado diante de José uma decisão. Ou eu faço tudo aquilo que fizeram comigo e canto vitória, ou simplesmente eu os perdoo, pois, afinal de contas, apesar dos pesares, foi por causa deles que eu alcancei o privilégio de ser governador do Egito e assim mandar em toda essa região. Mas a pergunta e se não houvesse vendido José? O que aconteceria? Na verdade é que nós não se sabe, mas o que se sabe é que Deus teria arrumado, não teria arrumado, mas teria providenciado uma situação em que José se tornasse senhorio, ou como primogênito, que todos teriam que respeitá-lo, porque foi o sonho. Aqui abre uma margem de entendimento minha. Veja bem, como primogênito, de um certo modo, todos teriam que respeitá-lo. Então, ao curvar-se diante dele, seria as pessoas cederem as suas vontades, os seus planos os seus planos a ele. Por quê? Porque ele era o primogênito. E já falei alguns vídeos aí para trás. Se você procurar na playlist, eu falo ali até sobre a capa de José, eu falo na playlist. Tem aqui, a hora que você procurar, se você tiver interesse, acho que se não me falha a memória, as roupas de Adão, tá aqui na playlist do YouTube. Se quiser procurar lá, você vai ver a túnica de José lá. Vai dar certo, em nome de Jesus. Então, de um certo modo, eles iriam. O que eu entendo aqui, que de acordo com o que ocorre com a situação, eu não vejo isso. Irmãos, preste atenção. Isso é um pensamento meu particular. Deus havia mostrado eles sonhos que eles se curvariam. Não tinha falado nada sobre nem fome, nem nada. Não tinha. Por quê? Porque ele era o primogênito e todos sabiam muito bem que ele era o primogênito. De uma forma ou de outra, eles seriam vamos que dizer servos. Agora eu não consigo encontrar uma palavra para dizer. Então, vamos dizer servos. Tudo bem? Ok? Espero que você esteja entendendo. Seriam servos. Então, de qualquer forma, eles seriam submissos a José, porque José agora além de ser o primogênito, teria a bênção da primogenitura. Correto? A atitude dos seus irmãos, quando pensou que... Porque o plano de Deus era esse, José no comando. Quando eles tomam essa decisão de tentar matá-lo, e depois mudaram para vender José, mas a primeira intenção era matá-lo. Quando ele toma essa atitude, Deus, para manter a sua palavra, que José seria a autoridade e o maioral, Deus caça outra situação. Não caça não, mas Deus promove outra situação que é justamente essa que está nos relatos bíblicos. Mas isso aí, irmãos, é como eu digo a você. Isso é um pensamento meu, quando eu estou lendo, eu fico pensando com os meus botões, mas é um pensamento dele. Mas vamos ficar com o que está escrito, que é o que é certo. Tá, vamos para frente, que o tempo é muito curto. Veja bem, agora José está ali, e José agora lembrou do seu irmão, eles falaram, temos um irmão e tal, e José caiu uma preocupação em José, como é que está meu irmão? Como eles se portaram? Veja a sutileza de José. José agora é sutileza. Eu botei aqui o tema como sutileza na prova. Gênesis, ainda é no 42, né? Mas o versículo 16, vamos lá. Versículo 16. Enviai um dentre vós que traga o vosso irmão, mas vós ficareis presos às vossas palavras, e sejam provadas se é a verdade convosco, se não, pela vida de Faraó, vós sois espias.
José agora, ele é muito sutil, pois tá, a pessoa, acontece aqui, a pessoa me fez o mal, a pessoa me fez uma coisa que não era boa. E agora, de um certo modo, ele está me procurando. E como eu saberei se realmente esta pessoa mudou de verdade ou não? Ele teria que ser sutil para fazer essa prova. Por quê? Além de não se revelar, né, para não estragar a surpresa, mas ele foi sutil na prova para descobrir realmente se seus irmãos haviam mudado. Por quê? Porque quando uma pessoa nos faz algo de ruim, que nos traz algum tipo de trauma, seja ele emocional, psicológico, principalmente é o que mais nos afeta, é o emocional e o psicológico. Quando alguém emocionalmente nos traz um trauma, uma decepção, uma traição, e suponhamos aqui que há um novo pedido de desculpas, se não houver sutileza de nossa parte, nós podemos pôr tudo a perder. E José teve essa sutileza. Ele disse, olha, deixa uma aqui e vocês vão lá. Ou seja, José bota de novo em prática o que eles fizeram com ele. Deixa um irmão, aí vocês vão lá. E traz o irmão mais novo para mim ver se verdadeiramente vocês estão falando a verdade. Muito sutil, por quê? Porque foi a mesma ocasião, o mesmo sentimento que ocorreu com ele, o ciúme. Pois, quem sabe, se eles não houvessem mudado, eles não ligariam para o irmão que tivesse ficado para trás. Antes eles do que nós, né? Que se perda um, mas não se perda nenhum de nós aqui. Quanto mais sobrar, melhor. O que ficar para trás é lucro. Só pegamos o que viemos de pegar e saímos. Até mesmo porque eles não tinham noção de quanto tempo duraria a fome. Só quem sabia era José. Eles poderiam muito bem ter usado dessa artimanha. E quando nós temos sutilezas de conversar com pessoas que nos traumatizaram, aqui me refiro emocionalmente, temos que ter essa sutileza para descobrirmos e se realmente ela mudou ou não mudou. Se realmente houve mudança verdadeiramente da outra parte para conosco, para podermos voltarmos a confiar nela. Você percebe aqui como foi simples e foi sutil em saber? Ele botou a mesma situação, no mesmo caso, para saber se verdadeiramente os seus irmãos haviam mudado. E o interessante que no versículo, eu li o versículo 16, foi isso? Tá? No versículo 15, ele fala que, olha, por Faraó, pela lei vigente, entenda que o Egito, muitos dizem que simboliza o mundo, correto? Mas o Egito realmente ele simboliza o mundo. Misericórdia, o carro de luz. Oh Deus, mas tá bem que passou ligeiro. Tem hora que ele passa bem devagarinho, que passa minutos e minutos a zoada dele. Ele teve aqui sua participação exclusiva no meu vídeo. Tá, vamos lá. Voltando ao assunto. Veja bem. Como eu ia dizendo, o Egito ele simboliza o mundo. Tá, simboliza o mundo, ok. Mas o Egito simboliza o mundo no sentido mais que literal. Que no caso são a fauna, a flora. Você entende? Não sei se você está compreendendo o que eu quero dizer. A fauna, a flora, o trabalho em si, o relacionamento entre família, coisas do mundo. O Egito simboliza isso. O que simboliza o mundo, o sistema mundano,
que é um sistema perverso, um sistema corrupto, um sistema imoral, um sistema que degrada, não é o Egito, é Faraó. Compreenda. Pois, como está escrito, o mundo jaz no maligno, é dominado pelo maligno, correto? E o Egito era dominado por quem? Por Faraó. Então, quando você for se referir ao mundo, é necessário que haja esse esclarecimento. O mundo refere-se à matéria, aquilo que nós vemos, que nos alimentamos, que bebemos, que usufruímos, a praia, os rios, os amigos. Isso representa o Egito. Agora, o sentimento perverso, imoral, depravado, o sentimento corrupto, o sentimento de o lado vingativo, o lado de vingança, é representado por Faraó, porque Faraó que manda no Egito. Pronto? Então vamos lá. E José diz, olha, mas já no versículo de número 18, e ao terceiro dia disse-lhe José, fazer isso e vivereis, porque eu temo a Deus. O temor estava na vida de José em todos os tempos, em todos os momentos estava o temor. Foi o temor de José que não fez com que ele pecasse contra a mulher de Potifar. Foi o temor de José que fez com que José, o temor a Deus que José tinha, que fez com que ele fosse o melhor escravo que o Egito já viu. Por isso ele alcançou um grande cargo e status na casa de Potifar. Foi o temor a Deus que José tinha, que ele se tornou o melhor prisioneiro que o Egito já viu. Por isso ele conseguiu um status de subcarcereiro. Foi o temor a Deus. Foi o temor a Deus de José que ele fez com que Deus mantesse nele o dom de interpretação de sonhos. Ele interpretou os sonhos daqueles dois padeiros, que se esqueceram de José, inclusive. Mas foi o temor a Deus que José estava perseverando e sabia que ele não morreria ali naquele local. O temor a Deus que levou José diante de Faraó quando foi testemunhado que ele poderia interpretar o sonho. Foi o temor a Deus que não fez ele se curvar diante de Faraó. E aí, naquele momento, ele tinha a oportunidade de dizer, quando o Faraó disse, olha, ouvi dizer que tu interpretas sonhos. José poderia ter dito, realmente, eu sou um profeta de Deus, usado pelo Senhor, e dar uma sapateada lá e rachar em língua. Não, mas ele disse, olha, a interpretação vem de Deus. Todas as mensagens vêm de Deus. Todo e qualquer tipo de revelação ao homem aqui na terra vem de Deus. Você entendeu? O temor a Deus. Isso que manteve José íntegro. Foi o temor a Deus. É o temor a Deus que nos mantém firmes e fortes em nossa caminhada. É o temor a Deus, meu amado. Tá, vamos lá. Prosseguindo. Aqui é um outro ponto também muito interessante que está no Gênesis 41, 42, estamos em Gênesis 42. Afinal, repito aqui dizendo, se você que está me vendo e tem um aplicativo do Pai, estou lá, Osmundo Castro, e eu passei a semana todinha dando uns pequenos toques aqui sobre esse assunto que iríamos tratar hoje, no dia de hoje, que é exclusivamente um sábado, que por pura coincidência é o segundo dia do ano novo dos judeus, do calendário judaico. Mas isso é outro assunto. Vamos lá. Gênesis 42, 21. Desculpa. Essa gripe pegou pesado. Passei mais de quase 10 dias, ruim, muito ruim mesmo, mas Deus está nos dando graça. Versículo 21. Então disseram uns aos outros, na verdade,
somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso sobrevém sobre nós esta angústia. Isso é muito lindo. Vou ler o 22, eu ia ficar só no 21, mas é muito lindo. Veja o que o Rubem diz. E Rubem respondeu-os, dizendo: não vos dizia eu, não pequeis contra o moço, não me ouvistes, hoje vedes aqui o seu sangue nos sendo requerido. Uma enfatização de que aqui se faz e aqui se paga. O apóstolo Paulo disse: de Deus não se zomba, que um implantou, isso ele colherá. E agora o que eu vou dizer é um dito meu: você não sai fiado da terra, meu amado. Se você pensa que vai sair fiado da terra, você está enganadíssimo. Você não sai fiado da terra, você vai arcar com as consequências uma hora ou outra. Mas vai. E aqui José tem uma prova. Olha, tocou tão profundo no coração de José, tocou tão profundo no coração de José, que ele saiu para chorar. Quem sabe até então, não sei, né? Mas quem sabe até então, enquanto José estava dialogando, ele estava firme e forte, pois ele via ali as pessoas que lhe causaram traumas na sua frente. Ele iria ser justo, ele iria salvar a sua família. Ele estava apenas, botou eles à prova apenas para saber se realmente eles haviam mudado de verdadeiramente. E aqui vem, no versículo 21, vem a prova cabal de que eles mudaram. Está no versículo 21. Eu li aqui, ó. Então disseram uns aos outros: na verdade, nós somos culpados acerca do nosso irmão. E quando eles citam esse versículo 21, e Rubem fala 22, José está entendendo tudo. Porque eles eram hebreus, ele não falava a língua dos egípcios. Os egípcios, eles estavam com o tradutor traduzindo o que eles falavam. Mas José estava se fazendo de desentendido, como diz aqui no Nordeste, se fazendo de doido. Mas ele está entendendo tudo, porque ele era hebreu também. Ele não perdeu o contato com a sua língua mãe. E quando eles falaram isso, a alma de José desaba. A alma de José desabou naquele momento, ele saiu para chorar. Ele não aguentou mais. E ele percebeu que realmente eles teriam mudado. E isso é um grande fator e uma grande prova de que quando eu ou você fazemos algo que não é bom, ou para Deus, ou para o nosso semelhante, e quando nós não sentimos culpa alguma, isso é ruim, não é bom. Porque Deus nos deu um coração novo. Deus nos salvou e nos tirou do mundo de perversidade para nos dar uma vida nova. Quando eu não sinto remorso, veja bem, mesmo que ao meu ver seja justo o que está acontecendo, mas se não houver nenhuma gota de remorso por aquilo, porque mesmo que a justiça esteja sendo aplicada, a prova maior de que eu e você realmente somos uma nova criatura, é mesmo vendo a justiça de Deus sendo aplicada, sentimos compaixão e um pouco de remorso. Pois o remorso, ele é uma declaração por escrito de culpa. É o remorso. E aqui eles se sentiram com remorso, com culpa. Quando a conta veio, meu amigo, eles sentiram a culpa. E aqui também eu entendo que, pois eles o que veio na mente na hora, eles falaram o que aconteceu, é porque eles não haviam esquecido do que eles fizeram com seu irmão. Aquilo pesou durante anos, acho que mais de 20 anos, pesou em seus corações a perversidade e a malvadeza com que eles trataram seu irmão mais novo. Foi perverso, foi ruim. E aquilo doeu. E agora estava com remorso. Quando José ouve, ele desaba.
Ele fala, não, meus irmãos mudaram. Mas o plano já está em andamento, vamos prosseguir. Ele teve que sair para não os seus planos não ir para água abaixo. Eu acredito que naquele momento José teve a plena convicção que eles iriam fazer de tudo para trazer o seu outro irmão. Porque José percebeu nessas palavras dos seus irmãos que houve uma mudança. Que o remorso estava os corroendo durante esses anos. E ao longo de todos esses anos, o remorso estava lhe corroendo. E durante esses minutos, e aqui falamos, está marcando 40 minutos, eu trago uma mensagem de Deus ao teu coração. E a mensagem de Deus ao teu coração, ela é muito mais, vai muito além do que os teus inimigos irão se ajoelhar diante dos teus pés. Isso é mesquinho. Isso é mesquinho. Isso é egoísta. Isso é apologia à vingança. A mensagem que eu trago para você nesses 40 minutos se resume em poucas palavras. Não é que Deus vai realizar todos os teus sonhos e você vai ser abençoado no nome do Todo-Poderoso. Você vai sair do outro lado. Se o mar vermelho não se abrir, você vai passar por cima das águas. Não. É muito maior que isso. A mensagem que eu trago para você intencionalmente aqui neste vídeo é que a prova que realmente você mudou e é uma nova criatura é quando você sente remorso de alguma coisa que você fez que você sabe que não é do agrado de Deus. Esta é a mensagem. Diante dessas escrituras, daquilo que acabamos de ler aqui agora, e por alguns minutos falamos, sou bem sincero em falar para você. Se em meio às tuas atitudes que você sabe, em sã consciência, e se você não sabe, busque as suas memórias. Se você não sentir remorso, é porque você não nasceu de novo, você não é uma nova criatura. Você não entregou o seu coração a Deus. Você é simplesmente um religioso qualquer. Só. Se não houver remorso nas tuas atitudes, se não houver remorso nos teus sentimentos, não vou nem aprofundar aqui, posso até falar coisas que não devo. Mas o importante é, a principal prova que eu mudei de verdade é quando eu sinto remorso daquilo que eu faço. A principal prova que realmente Cristo está fazendo valer, eu estou fazendo valer a minha fé em Cristo, é quando eu tenho uma capacidade de sentir remorso. Porque isso hoje em dia é uma capacidade de sentir remorso. Mas faça as suas próprias conclusões e as suas próprias análises. Como disse já o apóstolo Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Muito obrigado. Espero que você foi útil às minhas informações e posso ter lhe ajudado de algum certo modo. E pedindo a você que sempre me ajude, curtindo, comentando, compartilhando, me dando alguma dica aí nos comentários para novos vídeos. E espero você no próximo vídeo. Fique bem, fique em paz e fique com Deus. E Deus te abençoe.